Vamos iniciar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo com o Dr. Raul Gonçalves Paula. É com você, Tesouro. Doutor Raul, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui conosco para esse bate-papo. Raul, há sempre uma dificuldade entre uma eleição e outra de se manter, principalmente quando se sabe que você participou de uma eleição, né, perdeu essa eleição no segundo turno para a atual mandatária do município, que em algum momento buscou aí alguma visibilidade, como no período em que você esteve na Assembleia Legislativa, e agora se faz novamente a expectativa de uma nova campanha. Para ser direto e objetivo, como é que você se preparou dessa vez, se é que você vai para a disputa de novo? Nós iremos para a disputa novamente. Nós estamos no Podemos, né, com a agremiação majoritária aí. Estamos com o PL para indicar o vice, né, ou a vice, que seria uma prerrogativa do partido lá do PL para fazer isso. E isso dá uma certa envergadura, que hoje o PL, ele praticamente é um dos maiores partidos, né? Uhum. E isso faz com que você tenha um pouco mais de incorporação, né, de musculatura, para que a candidatura não fique só no tempo mínimo ali que o Podemos tem. Que os partidos menores, eles têm um pouco de dificuldade ali para poder, porque você sabe que o tempo de televisão, o tempo de rádio, os recursos são todos distribuídos de forma proporcional ao número de deputados eleitos no último pleito, né? E o PL ele tem realmente hoje o maior tempo de televisão, o maior tempo de rádio, a maior parte dos recursos, né? Isso faz com que uma parceria desse tipo faz que você tenha, assim, uma certa agora, com condições de poder peitar uma prefeita, por exemplo, que está aí com a máquina na mão, né, o tempo agindo, né, a gente sabe como que funciona esse tipo de situação. Então, hoje, eu já participei de 2 pleitos, né, os 2 pleitos mostram para a gente que tudo aquilo que a gente colocou durante a campanha eleitoral de motivos para a cidade, eu vi talvez uns 6 itens que foram aproveitados ali para poder ser executado pela atual administração. Não mais que isso. Então, a última campanha ela está viva. Se eu quiser, eu posso repetir toda a plataforma de governo, porque realmente os últimos 4 anos não se conseguiu ali, pelo menos, utilizar parte daquilo que a gente acha que a cidade teria uma importância grande se essas propostas de governo tivessem sido realizadas. Então a gente vai voltar a discutir a cidade, né? Eu acho que isso é uma situação onde você, eu tenho muito orgulho, né? Porque quando você participa de um pleito da cidade onde você nasceu, eu acho que isso dá um certo orgulho para a gente, né? E a gente tem que ter coragem também, né? Porque não é fácil não, viu? O pessoal tem um pessoalzinho que participa dessas coisas aí, que vem para cima, cria fake news, né? Aí depois você processa a pessoa e depois eles ficam ali, né? Oh, pelo amor de Deus, não sabia, como não sabia, né? Você tem, o seu cérebro raciocina, o mesmo raciocínio que você utilizou para fazer o mal, você também pode utilizar para ficar quieto ou fazer o bem, não é verdade? Então nós estamos prontos, né? E praticamente com a campanha já prontinha para começar. Doutor Raul, a cidade tem muitos problemas, isso aí é de conhecimento de todos, né? Mas eu vou citar 3 aqui. A questão do plano diretor. Segundo, toda vez que chove, alagamento nas Nações Unidas, é um absurdo aquilo. Terceiro, a crise hídrica. Todo ano faltou chuva, o povo fica sem água. O que o pré-candidato Dr. Raul tem a dizer sobre esses 3 temas? Vamos lá, vamos começar pelo plano diretor, né? Você sabe que eu fui vereador aí há praticamente 3 mandatos atrás, né? 2,5. 12 anos, mais ou menos. É quase isso. Nós já discutimos o plano diretor. Você acredita nisso? E aquilo não saiu, né? Não, e quando você foi vereador, aquele plano diretor já estava defasado, porque ele era de 2008. Isso, então. Então tinha que mudar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu participei, assim, no mínimo de 7 a 8 audiências públicas discutindo o plano diretor. Chegou uma hora que eu já não aguentava mais ouvir o pessoal repetir sempre a mesma coisa, né? Nós tivemos a Senag participando por 1 ou 2 vezes, criou-se um documento ali, um documento muito bem elaborado, onde eles criticavam aquilo que estava sendo proposto pelo município.
Assim, ó, isso aqui não pode ser assim, porque o certo seria fazer isso. Eles entregaram um documento escrito e não foi considerado, Tesouro. Você acredita nisso? Não foi considerado. O pessoal ficou batendo na mesma tecla e não saiu do papel isso até hoje. Isso é muito ruim para a cidade, porque muitas empresas e investidores, né, principalmente construtoras, eles dependem, às vezes, de um bom plano diretor, com regras claras, né, para que você possa falar assim, não, eu vou investir ali que ali eu consigo ter retorno. Da forma como está sendo feito hoje, as empresas já estão começando a excluir Bauru do mapa, entendeu? Porque é difícil, né, não tem regras claras, porque regras claras, o investidor ele faz conta, ó, para fazer isso aqui, eles estão exigindo isso, custo, isso aqui, é tal, pá. Então, até aí nós precisamos tomar um certo cuidado, porque com o déficit de moradia que nós temos na cidade de Bauru, que gira em torno de umas 27 mil pessoas, né, que estão aguardando aí a possibilidade de ter projetos para poder ter sua moradia, você dificultando para o construtor fazer os seus projetos, você está prejudicando as pessoas que estão esperando um imóvel, pelo menos que possa ser acessível ao seu ganho. Então, esse é um ponto. Os outros pontos, né, estão relacionados a você ter uma cidade mais organizada, né, muito mais harmônica, com fluxo de trânsito de forma eficiente, né, que já começaram a ter muitos gargalos na cidade, né, por falta de você ter um plano diretor muito bem elaborado. Então, essa é a parte que eu vejo. Você tem que ter alguém que faça isso assim, ó, tem que marcar data, entendeu? Ó, tem que acontecer aqui. Quem vai ficar responsável por isso? Fulano, ó. Você tem quantas audiências públicas são necessárias para que isso fique dentro da legalidade? E o que não pode é as pessoas começarem a entrar com ações judiciais depois no TJ, como aconteceu aí, e você começar a derrubar, inclusive, corredores comerciais na cidade, que criam um transtorno enorme. E, às vezes, um passivo para o próprio município ter que indenizar essas pessoas que tinham os seus bens ali, os seus imóveis. Na Comendador da Silva Marta mesmo tem um caso ali. Seríssimo. Seríssimo. Autorizaram o empresário a fazer a construção e agora não dão alvará de funcionamento. Isso gera passivo, entendeu? As pessoas têm que saber que você está lidando com dinheiro público, tem que tomar cuidado com o que vai fazer. Olha o que aconteceu com o Branemark, né? Eu cansei de vir aqui, Tesouro, que você está de prova, fazendo a defesa, dizendo, isso vai gerar um passivo para o município. E acabou de gerar. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante. As pessoas que estão na administração terem essa consciência, Tesouro, de fazer as coisas com a hora de começar e a hora de terminar, porque a cidade urge com esse tipo de situação. As Nações Unidas, né, os alagamentos, eu sempre defendi que você teria que ter situações um pouco mais baratas. Se você fizer um retrospecto, Tesouro, das notícias que saíram já na imprensa, isso começou, sabe com quanto? Uns 40 milhões de reais um primeiro projeto. Depois foi para 80, depois 120, depois 240. Aí começaram a falar em 400. Já tem gente falando em 1 bi. A gente já ouviu falar aqui, nessa sequência que você colocou, de 700 milhões de reais. É pra você ver. Né? Eu, às vezes, tenho para mim que quanto mais alto você chuta, mais inexequível ela fica. Então, acho que o pessoal acaba ficando conformado. É muito dinheiro, então muito dinheiro. Só esquecem que cada administração pode fazer um pouquinho. Sim. Esse é o grande Nações problema. Unidas foi feito aos poucos, né? Eu me lembro como ela começou. Eu era criança quando aquilo já começou tudo. Ainda teve uma época que praticamente ela implodiu, né? Com um estouro de gasolina dentro das suas tubulações. Mas, na minha cabeça, você tem que ouvir um pouco mais as pessoas técnicas. Existem alternativas a isso. Uma delas, que foi colocada por um engenheiro, ali debaixo do viaduto da Duque de Caxias, se você pegasse um tatuzão, né, aquela maquinona que fica cavando, faria um túnel ali de 5x5. Né? Aí ele falou assim, dali até o Sambódromo, né, tem praticamente 1,5 km. Eu falei, mas será? Aí eu fui olhar no Google, tem razão, entendeu? Então você vê. O engenheiro calculou para te falar, ele não chutou, calculou. não. Aí eu falei, quanto que ficaria uma obra dessa? Isso foi na outra eleição, né? Aí ele pegou e falou, eu vou consultar o pessoal que trabalha com isso. Ele me trouxe um número na época, que era em torno de 50 a 60 milhões de reais. Quer dizer, você conseguiria já tirar uma grande quantidade de água, já desceria lá de cima. Você, no pensamento dele, então, ele dividiria o fluxo, a água. Ela não iria toda para a área, por exemplo, do Teatro Municipal, o Rio Bauru. Segurar ali uma parte. Entendi. Entendeu? E um custo muito mais acessível, na verdade. E sem transtorno para a população. A outra coisa que eu defendo, que eu acho importante, como que uma água vai chegar no Rio Bauru
se o Rio Bauru está cheio? Na verdade, ela não vai entrar, Tizoco. Não entra, não tem como, né? Ela começa a ser represada, né? Aquelas tubulações já têm um calibre muito menor. Ou você começa a fazer uma tubulação acessória, né? Dali do viaduque para baixo, começa a fazer uma tubulação acessória de maior porte, né? E lá embaixo, se você conseguir fazer com que chegue menos água durante uma chuva torrencial, você vai ter que conseguir essa água possa adentrar o rio, na verdade. E como é que você conseguiria fazer isso? Né? A jusante, você começa a fazer o quê? Barreiras de contenção. Nós temos uma lá na Vila Souto. Você lembra que Alfredo Maia ali virava praticamente uma lagoa e qualquer chuvinha, você já quase não vê mais isso. Por quê? Foi feita uma barreira de contenção lá em cima na Vila Souto. Se essas barreiras pudessem ser feitas em todos esses córregos maiores, você conseguiria criar parques lineares nessas regiões e reter a água numa chuva torrencial, a ponto depois de você liberar ela de forma um pouco mais lenta. E uma chuva mesmo torrencial dura o quê? 1 hora? Né? É como o pessoal está falando de fazer no Estoril 5 agora, né? Isso, entendeu? Você cria um parque, mas isso vai alagar o parque, né? Uma vez eu vi o Eduardo Jorge, que foi candidato a presidente da República, ele estava no Partido Verde na época, né? E ele estava dizendo que ele fez algumas barreiras dessas no estado de lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, que ele era secretário do Meio Ambiente, e ele falou assim, eu fiz campo de futebol, fiz quadra, não sei o que, os repórteres chegaram e falaram, mas o senhor fez no nível, vai alagar tudo isso aqui quando chover? Mas qual que é o problema? Entendeu? Qual que é o problema de alagar? Isso aqui está sendo feito, que quando não estiver chovendo, nós estamos utilizando para recreação, né? Para saúde também, na verdade, porque você está fazendo exercício. É melhor levar a casa e gente para o lado de baixo do que alagar o parque. Exatamente. É um pensamento então cartesiano. É um pensamento que a gente tem e a gente gostaria de colocar isso em prática, né? O outro assunto, você perguntou, é sobre a água, né? Hoje, né, eu acredito que deva estar aí, a população cresce em torno de uns 2% praticamente ao ano, né? Então o consumo vai cada vez aumentando um pouco mais, na verdade. Mas você tem uma produção aí, a estação de tratamento de água hoje, ela consegue fornecer em torno de 1,5 milhão, né, de litros, né? 1,5 milhão, 1 bilhão. Em que tempo? 1,5 bilhão de litros por mês, né? Enquanto que os poços artesianos vai fornecer uns 2,7, 2,8 bilhões. Se você somar tudo isso, dividir pelas 380 mil pessoas, você tem à disposição da população 300 litros de água por dia. Dá 10 mil litros por mês. Então dá 300 litros de água por dia. Você sabe qual é o valor, né, que uma pessoa consome de água no seu dia a dia? Vocês têm noção? Né? Aqui em Bauru, que eu me lembro, era até mais do que a média normal. Aqui se falava em torno de 120 a 150 litros por mês. Então, olha só, então, você tem à disposição o dobro. Ele está coberto de razão. É isso aí, 150 a 200. Né? A população tem à disposição de água o dobro. E por que isso não chega na torneira? Porque metade disso a gente perde na distribuição. Não só na distribuição, né? Certo, porque é vazamento. É isso aí. Exatamente. Você tem razão. Infelizmente é essa situação. Então você tem que ter um olhar um pouquinho mais voltado para essa distribuição. Né? Apenas 51% da água produzida na cidade de Bauru hoje tem reservatório. Na hora que você produz, muito uma parte dela você acaba jogando direto na rede. É só ouvir os funcionários, eles estão falando ali, ó, cada vez que a gente liga e põe isso aqui direto na rede, eu estouro os canos, né? Aí fica aquilo vazando, né? Você tem acho que 6 ou 8 equipes hoje, nem sei, antes era 6, não sei se subiu um pouco das equipes para poder fazer a manutenção, não dá conta, dependendo do número de vazamentos que vai tendo. Então, a primeira coisa a ser feita é isso. Eu estava vendo uma matéria essa semana, em São José do Rio Preto, né? Teve um canal de televisão aí, estava fazendo uma matéria de como eles lidam com a lagoa, que são 3 lagos lá dentro da cidade, né? Eles têm uma draga ali, uma máquina, né, para arrancar. Só de matéria verde, dá 400 mil quilos por dia. Olha só. Matéria verde arrancando do lago, aguapé e tal, etc. Uhum. Lixo vai dar mais ou menos mais umas 2 toneladas, né? Então, olha só. Tem que fazer todo dia. É contínuo, eles ficam ali o tempo inteiro fazendo isso. A nossa lagoa de captação de água, primeiro que ela está pequena, né? Uhum. Ela poderia ser triplicada. Quando deu aquela chuva em 2015, foi muito grande aquele aguapé, ele inundou aquilo, que triplicou. Eu me lembro que eu estava ainda de vereador,
eu subi com o drone e documentei o tamanho. E aí eu pedi para um arquiteto, Márcio Colim, desenhou para mim isso, e falou, Raul, aqui tem 3 vezes o tamanho da lagoa agora. Poxa, então não precisamos nem pedir licença para CETESB, quem fez isso foi Deus. Vamos aproveitar, já joga uma draga flutuante aqui e já vamos afundando isso, né? Porque aí você teria água suficiente para pelo menos, né, uma semana, porque aquela aguinha que fica ali não tem água para 3 dias. Se você tiver um volume maior, você teria a água pelo menos para uma semana, enquanto você faz uma manutenção de uma bomba e executa qualquer coisa diferente. Isso ali, entendeu? Naquela lagoa de captação. Você vai lá hoje, não, a profundidade da lagoa está em 2 metros e pouco, está em 3 metros, o ideal é tanto. Chega lá e dá uma olhadinha, você só tem um buraco ali perto. Esse é o ponto onde fica a captação. A captação, isso tem 3 metros, mas se ir para lá, não tem mais nada, não tem reserva, gente, entendeu? Então falta um pouco mais de vivência, né? Que são coisas muito simples, não é necessário nenhum projeto mirabolante para fazer isso, e você vai alagando essa lagoa, ela consegue pelo menos triplicar o tamanho dela, na verdade. Esse é um ponto importante. Só para você ter uma comparação, a quantidade que você tira de água ali da lagoa de captação, você precisaria ter pelo menos 10 poços artesianos com uma vazão de 200 mil litros, 200 metros cúbicos de água por hora para ter uma vazão daquele tipo. Então ela tem uma importância enorme, né? O problema é que a gente vive ouvindo que nós estamos diminuindo a dependência do Batalha, né? Eu não sei exatamente eu duvido. Qual que é... Eu duvido. Se tivesse isso, nós não estaríamos na situação que estamos. A quantidade, né? Trabalhar com esses números, com essas grandezas, Raul, é muito difícil. E a população certamente não entende essa diferença de comparação. Exato. O número que você colocou é mais ou menos por aí. E é uma conta simples que a gente faz, tendo como base que até então a lagoa de captação ela era retirada dali em torno de 500 a 550 litros de água por segundo. E não pode, né? Não, é claro, a outorga era muito menor do que essa. 317. Exatamente. Hoje, com 2,87 metros, agora 7 horas e 37 minutos, a gente está tirando perto daquilo que a outorga nos concedia. Ou seja, a outorga daria exatamente para fazer aquilo que estão dizendo que o Batalha pode fornecer e que a dependência do Batalha estaria neste momento. Só que tem um detalhe. A gente só chegou nesse valor próximo da outorga porque nós deixamos 2 setores da área abastecida para o Batalha sem água todo dia. E abastecemos um setor. Quer dizer, então, a redução que se prega, ela só seria possível da dependência se a gente fizesse essa divisão que está sendo feita agora com o racionamento de água. Exatamente. Ali na região do Sambódromo, na outra eleição, eu apresentei um projeto, a gente tem um grande parque linear ali. Começa ali, você passa pela Cruzeiro do Sul, você passa lá pela Rodrigues. Água comprida. Água comprida. E vai chegar lá embaixo, lá no Horto Florestal. Olha o tamanho que daria para fazer lagoas ali dentro, que iriam poder ajudar as Nações Unidas, porque aquela ideia que eu acabei de citar aqui seria desembocar uma possível quantidade exacerbada de água já por baixo ali da Duque de Caxias. Você poderia tirar uma grande parte da água que sai ali do shopping, você também poderia fazer ela escoar lá, porque você teria lugar para poder reter, né? E além disso, se você chegar lá hoje e dar uma olhada na quantidade de água que sai ali, pelo menos ali tem um cano de 10 polegadas saindo de água. Eu tenho certeza que se souber organizar, ele dobra isso. Então é muita água que tem nessa cidade. Se souber usar os parques lineares, vai ficar uma cidade bonita, né? Com um clima excelente. Você cria áreas de lazer para a população, áreas para fazer eventos, né? Perto do Sambódromo ficaria excelente, né? Isso, o que você gasta para fazer isso, gente? Você gasta o próprio funcionalismo que você tem ali. Se você aparelhar eles com condições, você faz isso com o próprio corpo técnico que a prefeitura tem. É como o doutor citou, São José do Rio Preto. É só fazer uma visita em Rio Preto. Exato. Benchmarking. São 3 represas, só que quando não chove, o morador tem uma área de lazer maravilhosa. Exato. Pista de atletismo, caminhada, tem lá as barraquinhas de lanche, né? Então imagina isso aqui em Bauru, ali nessa região, né? O projeto esse que eu acabei de citar, só em volta daquela primeira lagoa que a gente faria ali, né?
aquele pessoal todo ali do Camélias e adjacências do Geisel, eles iam ter à disposição uma pista de Cooper de 2,5 km em volta do lago. Daria... Eu peguei, meti um butinão, desci lá, tesouro. Tem água ali de monte. Tem. E tá é uma área alagada. E você vai aproveitar o próprio nível que tá ali. Só o pessoal que fez o sambódromo é que não sabia que aquela área ali é uma área de charco, uma área de alagamento, e agora tá essa dúvida aí para saber como é que faz para recuperar. Eu só queria dar um dado para vocês aqui em relação não só às lagoas lá de São José do Rio Preto, mas lembrando que a prefeitura lá, pensando no abastecimento para daqui a 20, 30, 50 anos, está conseguindo financiamento do governo federal para ir buscar água no Rio Grande, tá? 50 quilômetros de São José do Rio Preto. Então, é aquela história de você projetar o futuro. Sim. Qual seria o futuro do Batalha, por exemplo? Mas, doutor, eu queria sair um pouquinho desse assunto da infraestrutura para falar um pouco sobre política. Tá. Como é que o senhor viu, nos últimos tempos, a situação e a relação executivo-legislativo, travamento de pauta, ordem de prisão no plenário, discussão e ajuizamento de ações, puxa tapete daqui, leva chapéu de lá? Como é que o senhor viu essa situação e como é que trabalharia um executivo com o Raul à frente em relação ao legislativo? Eu acho que a experiência de uma pessoa com ter sido já um legislador, né? Eu estive lá, eu vi como é que a coisa funciona, né? E você passa a ter respeito pela Câmara Municipal, que onde você tem, hoje são 17 vereadores, vai para 21, né? Uhum. Mas eles representam fatias da população, nichos da população, que têm os seus interesses programáticos, né? E que colocam isso, o vereador muitas vezes está defendendo aquele tipo de interesse, né? Um nicho da população. Então, é necessário que você escute isso. Então, o executivo que respeitar a Câmara Municipal, você pode ter certeza que ele vai ter uma condição de caminhar bem. Eu me lembro que o Rodrigo Agostinho, por exemplo, falou uma vez para mim assim: Raul, eu adoro quando o projeto vai para a Câmara Municipal, porque ele sempre volta melhorado. Entendeu? Então o prefeito tem que pôr isso na cabeça. São mais 17 pessoas pensando, né? Tem as emendas ali para serem colocadas. Essa do esgoto mesmo, existiam várias emendas que foram já colocadas, foram discutidas, que poderiam gerar uma situação totalmente diferente, né? Por exemplo, eu vi o Berriel falando da cobrança do esgoto, por exemplo, na Boca, né? Vamos cobrar na Boca, pelo menos se tratou, paga. Se não tratou, não paga, na verdade. A Sanepar, no Paraná, está acabando de abrir uma licitação, né? Exatamente com a cobrança na Boca. E muito semelhante o valor financeiro de 3 bilhões de reais para um projeto que vai beneficiar 4 vezes mais do que a população aqui da cidade de Bauru, 48 cidades, né? E com valor semelhante, né? Então, são coisas que você tem que ouvir, né? Por exemplo, o Bira, nosso vereador que está lá, ele já colocou isso na pauta. Eu levantei isso da Bira, está aqui, ó, abre essa discussão. Então, é importante você ter um relacionamento harmônico, porque o prefeito que tiver esse tipo de relação, ele faz com que a cidade caminhe com mais rapidez, né? Os projetos vão ser muito mais bem discutidos. Então, eu nunca vi isso desde que eu me interesso por política na cidade de Bauru, né? Você querer impor alguma coisa desse tipo, né? Não pode dar uma de Hitler, né, numa cidade. Você tem que saber lidar com a coisa. E isso, se você não tiver respeito com a Câmara Municipal, você implode o seu governo, né? Aí, ó, o que o Lula faz, né? Querendo ou não, né? O Lula tem ele sempre, quando ele vê que a Câmara acende um sinalzinho de alerta, breca o projeto dele, derruba veto dele e fala: opa, o que está acontecendo? Vamos sentar para conversar, né? Porque senão o cara não governa. O próprio Tarcísio também, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo, você teve lá 45 dias, não foi muito tempo, mas certamente você sentiu lá como é que é a relação, né? Importantíssimo, né? Você como deputado, você tem uma tribuna para você levar, né, as coisas que repercutem depois a nível da imprensa geral, na é verdade? Uhum. Então, o governador fica atento para esse tipo de situação, os secretários ficam atentos. Eu me lembro que, na hora que você marca uma reunião com o secretário, te recebe rapidinho, porque ele sabe que você está levando uma demanda que é muito melhor ele resolver isso em loco, né? Uhum. Nos bastidores, do que levar isso para uma tribuna, uma discussão que vai dar desgaste, né? Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Quantas vezes que, enquanto eu estava lá de vereador, a gente resolvia isso tudo dentro
da salinha fechada, ó, o que você acha? É isso, é aquilo, é aquilo. Bom, tá bom, então, tá contente aqui? Vamos isso aqui, vamos aprovar isso aqui? Ah, mas isso não tem jeito, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, né? E aí o que era combinado era votado e aquilo ia para frente. Então, realmente, eu acho que não foi uma boa atitude do executivo querer peitar o legislativo da forma como peitou. E aí o desrespeito fica de ambas as partes, né? Doutor Raul Gonçalves Paula, agradeço sua participação no Informação. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu queria só lembrar aqui, eu me esqueci da Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que é um problema secular para a cidade de Bauru, né? Existem alguns mitos, né, Tesouro? Porque lá dentro tem esqueleto de carro, não sei Ah, o que, tem de tudo. Tem de tudo, né? E fora as vítimas que vêm sendo assim, constantemente, o pessoal acaba entrando, uma lagoa que começa com 20 centímetros de altura, de repente ela vai para 2 metros. Então ela pega todo mundo ali de surpresa. Poucas pessoas sabem que de repente ela cai para 2 metros, não é verdade? Aquilo ali tem que ser tomado uma atitude um pouquinho mais enérgica por parte do município. Qual que é o problema de esvaziar a lagoa, acertar o nível dela e depois você deixar encher novamente? Não sei se vocês têm ido lá, né? Mas a última vez, na outra eleição, quando eu fui, ela estava sendo assoreada por aquela vassoura que estava lá daquela erosão. Aquilo foi tudo para dentro da lagoa. Então, cata aquilo, já leva para lá para o meio, já deixa num nível menor, depois deixa encher novamente. Não tem segredo isso. Não tem segredo. Deixa ela numa profundidade que ela não vai trazer risco para ninguém e fica uma área de lazer excelente para a população que está ao redor. Ok, obrigado, doutor Raul Gonçalves Paula, pela participação no Informação. Eu que agradeço. Microfones do Informação da 94, sempre à sua disposição. Olha que passa 30 minutos em 2 palitinhos, né? Muito rápido. Um abraço a todos aí, os ouvintes.